Filho de Deus. O que esse termo quer dizer? O que ele significa? Esse termo se aplica a toda a humanidade? Somos todos filhos de Deus? Ou então esse termo se aplica aos anjos? Afinal, são duas as principais interpretações que muitas pessoas tomam acerca desse termo. Todos somos filhos de Deus, não toda a humanidade, independente da nacionalidade, todos somos irmãos, filhos de Deus. E tem outra interpretação também que as pessoas vão tirar, especialmente por conta de Gênesis, que vão dizer que, os anjos desceram aqui na Terra, eles são os filhos de Deus, eles reproduziram a humanidade e a partir disso surgiu os gigantes. Então aqui a gente tem também algo que provém dos textos do livro de Enoque, que não é um livro presente na Bíblia, é um texto considerado apócrifo, perdido, foi achado posteriormente, que algumas pessoas consideram como verdade, mas não faz parte da Bíblia. Então, hoje eu pretendo responder a ambas essas perguntas, ok? A ambas esses pontos de vista e demonstrar o que a Bíblia realmente fala sobre um filho de Deus, o quem é ou como se tornar um filho de Deus, certinho? Então vamos começar aqui a nossa leitura em Gênesis, capítulo 6, onde a gente vai ter a primeira menção de o que é um filho de Deus. E é importante a gente sempre ter em mente a primeira menção de uma palavra na Bíblia, porque ela se define, ok? Ela se explica o que esse termo significa. Gênesis capítulo 6, indo para o versículo 1. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus, então aqui a gente tem a primeira menção do termo, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, a gente tem uma diferenciação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, ok? Uma separação. Então você pode dizer que, toda a humanidade é filha de Deus? Não, porque a gente tem aqui uma individualização de cada grupo. Os filhos dos homens e os filhos de Deus, ok? Primeiro ponto que a gente observa aqui, só nessa primeira parte de texto que a gente está fazendo essa leitura. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Versículo 3. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem. Ok? Então Deus não está feliz com o que está acontecendo. Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. E o que ele diz? Que ele não vai brigar para sempre com o homem. Ok? Então, ao mesmo tempo que filhos de Deus é diferente de filhos dos homens, esse grupo como um todo está se referindo como homens. Continuando aqui, pois ele também é carne. Então, homens, carne. Porém, seus dias serão 120 anos. O versículo que as pessoas utilizam aqui para fazer essa explicação um tanto quanto diferente é no versículo 4. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos que eram na antiguidade, homens de renome. Então as pessoas falam, esse versículo 4 que prova que esses gigantes são a prole, que, como descrito no livro de Enoque, esses gigantes são essa descendência, dessa reprodução dos anjos com os homens, com a humanidade. Aqui a gente tem um problema muito grande, porque não somente nos versículos anteriores a gente vê que Deus está insatisfeito com a carne, com o homem, e espíritos não são homens nem carne. Não somente a gente tem essa questão, mas também na própria configuração da frase a gente vê que está sendo falado de duas coisas diferentes. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso. Então, os gigantes são mencionados antes dessa reprodução, desse casamento, dessa união dos filhos dos homens com os filhos de Deus. Ok? Com as filhas com os filhos de Deus. Então, antes disso, a gente tem a menção dos gigantes, bem claramente falado. Está sendo descritivo, olha, naquele tempo tinha também gigantes. Assim como no tempo de Davi tinha gigantes, a gente tem o exemplo de Golias. A gente tem também, quando o povo de Israel está indo até a terra prometida, o rei de Og, que também Og, rei de Bazã, Og, rei de Bazã, que também era um gigante. E até os dias de hoje a gente tem pessoas com gigantismo que vão crescer a tamanhos
espetaculares. Assim, a pessoa fica até com uma configuração facial e corporal deformada por conta desse crescimento exacerbado. É como se fosse um nanismo, ou seja, a pessoa se torna uma anã, só que de uma forma invertida, ela cresce demais. Isso existe até os dias de hoje. Enquanto o livro de Enoque vai descrever gigantes do tamanho de casas, do tamanho de prédios, assim, do tamanho de construções enormes. São algo realmente sobrenatural, o que o livro de Enoque descreve. Então, se já não bastasse esse argumento, essa leitura dessa primeira menção de Filho de Deus, vamos para Hebreus capítulo 1, para a gente matar essa pergunta sobre se os anjos podem ou não ser os filhos de Deus. Hebreus capítulo 1. E ao responder essa pergunta, a gente também já vai começar a entender quem são então os filhos de Deus. Porque a gente viu que fez uma diferenciação entre os filhos dos homens, a humanidade como um todo, e os filhos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, falando de Deus? Tu és meu filho, neste dia te gerei. E outra vez, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Deus não disse a nenhum dos anjos, tu és meu filho, neste dia eu te gerei, eu serei para ti um pai, e tu serás para mim um filho. Então, algum anjo, em algum momento, foi um filho de Deus? A resposta é não. Hebreus, capítulo 1, claramente explica isso. Vamos continuar a leitura, fica ainda mais evidente a diferença de espíritos com humanidade e também de anjos com Jesus. Ok? Versículo 6. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, Jesus Cristo diz: e que todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus não era parte desses anjos. Os anjos deveriam adorar a Jesus Cristo. Indo aqui para o versículo 7. E dos anjos diz que quem faz dos seus anjos espíritos. Os anjos não são matéria, os anjos não são carne, eles são espíritos. Os anjos não são homens. Ok? Agora, de fato, na Bíblia a gente tem menções de profetas como na função de um anjo, porque anjo significa mensageiro. Então você pode dizer, aquele homem que trabalha lá para entregar as cartas, o carteiro, ele está trabalhando como um anjo, como mensageiro, ok. Agora, ele é um espírito, um ser imaterial, ele é um querubim, ele é um serafim? Não, ele não é. Ele é um filho dos homens, ele é humanidade. Então tem essa diferença entre a função de um anjo e também entre ser um anjo, ser um espírito. Só para concluir a leitura aqui. Quem faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros uma chama de fogo. Então você não pode aplicar o termo filhos de Deus, ok? Ou filhos de Deus a os anjos. Não funciona. Tudo bem? Já respondemos a primeira pergunta. E aí fica a segunda. Poxa, então, se lá no início, lá em Gênesis capítulo 6, a gente viu que tem uma diferenciação entre o filho dos homens e filhos de Deus, isso também quer dizer que não é toda a humanidade ou que não é todo mundo que é filho de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? João capítulo 1. Da mesma forma que Hebreus capítulo 1 descreve claramente, perfeitamente, que os anjos não são os filhos de Deus, em João capítulo 1 a Bíblia vai descrever quem são, ou como se tornar um filho de Deus. João capítulo 1, indo aqui para o versículo 11, falando sobre Jesus Cristo. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que quer dizer isso? Vamos continuar lendo o versículo. A eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Todos quantos receberam Jesus, a ele Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem? O que quer receber Jesus? Aqueles que creem em seu nome. Então a verdade é que o termo filho de Deus está se referindo a quem? A pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Aos salvos, aos filhos da luz, aos santos, aos eleitos. A Bíblia utiliza diversos termos diferentes para falar do mesmo conceito, sinônimos para falar o quê? Dos filhos de Deus. Então toda a humanidade é filha de Deus? Toda a humanidade acredita em Jesus Cristo? Toda a humanidade é salva? Toda a humanidade é eleita? Não, não é. Poxa, então dizer que todo mundo é filho de Deus está errado? Está errado. Ao ponto que a Bíblia caracteriza como filhos em 3 maneiras distintas. E a gente vai poder dar uma olhadinha bem breve sobre cada tipo de ser filho. Tudo bem? Então, primeiro ponto. Não muda o fato que a pessoa é um filho de Deus, que ela ainda é humana. Ok? Então, se você quiser dizer somos todos filhos de Adão e Eva, está correto. Somos todos criação de Deus, está correto. Ok? Somos todos filhos dos homens, está correto. Agora, somos todos filhos de Deus, não dá certo. Por quê? Vamos para Efésios, capítulo 2. Por natureza, nós não somos filhos de Deus. A gente não é o que vem por osmose, que vem automaticamente. A gente não nasce acreditando em Deus.
A gente nasce puro, a gente nasce com corpo, alma e espírito, e chega um momento que a gente, depois de ter conhecimento, de ter entendimento do bem e do mal, a gente peca e o nosso espírito morre. A partir disso, a gente se torna o quê? Um filho da desobediência, um filho da ira. Então, ainda sendo humano, eu me encontro na qualificação de filho da desobediência, filho da ira. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos, em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos de Deus? Não, por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós todos, por natureza, somos filhos da ira, filhos da desobediência, espiritualmente. E, carnalmente, somos todos filhos dos homens. Tudo bem? Então, a partir disso, a pessoa ela tem duas opções na vida dela. Ou ela acredita em Jesus Cristo, ou ela, ouvindo o Evangelho, ela crê, ela se salva e se torna um filho de Deus, e ela nunca vai deixar de ser um filho de Deus. Assim como uma pessoa nunca vai deixar de ser humana. Não tem como uma pessoa se transformar em um animal, ou a pessoa fisicamente. A pessoa espiritualmente pode agir como animal. A pessoa espiritualmente pode ser comparada a um animal. Mas não é como se o corpo dela fosse se moldar, ela se transformasse em um pássaro, uma serpente, um porco, um cachorro, algo nesse sentido. Porém, a gente tem que entender que há uma diferenciação entre filho de Deus, filho da desobediência, filho da ira e o último termo que eu gostaria de tratar hoje, que é filho de Belial. O porquê que é errado dizer que todos somos filhos de Deus? Existe um termo especificamente que descreve o contrário de um filho de Deus. Então aqui a gente tem os filhos de Deus, que são salvos, os santos, os eleitos, que acreditam em Deus, e a gente tem aquelas pessoas que odeiam a Deus, aquelas pessoas que não são como os filhos da desobediência aqui no meio. Eu vou até usar 3 canetas aqui para ficar mais evidente. Os filhos de Deus, a gente tem os filhos da desobediência, da ira, que são os não salvos, as ovelhas perdidas, e a gente tem os filhos de Belial, os reprovados, aquelas pessoas que literalmente odeiam a Deus. Vamos para 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel no Antigo Testamento, depois de Juízes, depois de Juízes a gente vai progredindo e chega até a história de Ruth. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, Eles não conheciam o Senhor. Eles eram humanos, eles eram filhos dos homens fisicamente, segundo a carne, mas espiritualmente, eles não eram filhos de Deus. E eles também não eram, o que a gente leu agora há pouco, filhos da desobediência, filhos da ira. Eles eram algo muito pior. Eles trabalhavam dentro do tabernáculo. Eles tinham consciência de quem Deus é. Então não eram pessoas inocentes. Eram pessoas que odiavam a Deus. Esses são os reprovados. Tudo bem? Esses são os filhos de Satanás. Esses são os filhos de Belial. Os filhos do inferno. E para concluir, vamos aqui para Mateus. Vamos aqui para Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, onde a gente vai ter mais um momento onde a gente vai ter um sinônimo para filhos de Belial, da própria boca de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Filhos do inferno. Não é a mesma coisa que um filho da desobediência, ok? Então, esse filho do inferno, que os fariseus fizeram 2 vezes mais que eles, isso é algo muito pior. A gente pode ler aqui o capítulo inteiro, a gente vê que Jesus chama os fariseus de geração de víboras, hipócritas, tolos, e um desses termos que é utilizado também é filhos do inferno. Então a gente precisa ter atenção para ver o que a Bíblia realmente fala em relação a cada uma dessas questões. Como eu posso ser salvo? Como eu posso me tornar um filho de Deus? Como eu posso deixar de ser um filho da desobediência, um filho da ira? E como eu devo tomar cuidado, como eu devo identificar em relação a um filho de Satanás, a um filho de Belial? Quem são essas pessoas? Como que elas acabaram nesse ponto? E são assuntos muito interessantes, eu já fiz vídeos sobre cada um desses assuntos, tanto em relação à salvação, como em relação a quem são os reprovados, quem são os filhos de Belial. E eu vou deixar aqui na descrição se alguém tiver a curiosidade de entender. Mas espero que tenha ficado evidente e claro porque que os anjos não são, sem sombra de dúvida,
os filhos de Deus e por que que não é algo referido a toda a humanidade. Tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês, uma boa semana e até mais.